Beleza, já está gravando então. Para quem vai assistir depois, essa aqui é a disciplina de empreendedorismo e responsabilidade social. E a gente está no nosso terceiro encontro, né, nossa terceira aula. E o tema da aula de hoje é tipos de empreendedor. Então é um material bem gostoso, bem bacana, onde a gente pode promover uma discussão legal também sobre isso. Onde a gente usa como referência o livro do professor José Dornelas. Não sei se vocês conhecem, mas ele está inclusive na bibliografia básica da nossa disciplina. É um cara fantástico, eu tive o prazer de conhecer ele num evento da área da administração, no Enangrade, e é um cara muito bacana porque ele é professor, ele é um cara da academia, mas ele bota a mão na massa mesmo, e isso é diferente porque a maioria dos teóricos, né, eles não têm uma experiência prática naquilo que eles professam, né, e aí o cara se envolve mesmo, se engaja, está em várias empresas, trabalha comportamento empreendedor, trabalha educação empreendedora, trabalha projeto social, e aí eu sou fã pra caramba dele, e ele de fato, já era referência teórica na área do empreendedorismo, já trabalho o Dornelas já, sei lá, desde 2004, então já era uma referência grande, hoje ele só cresceu ainda mais. E aí nesse livro dele, né, no Empreendedorismo na Prática, Mitos e Verdades sobre o Empreendedor de Sucesso, ele fez uma pesquisa, né, sobre algumas centenas de pessoas, né, que têm o comportamento empreendedor de alguma forma, que manifestam o comportamento empreendedor de alguma forma, e ele extraiu algumas coisas, ele extraiu algumas informações, né? E ele, inclusive, faz questão de dizer que ele não extraiu verdades absolutas, né? Isso não são paradigmas sobre o empreendedor, né? Não são coisas que são veladas, são informações que ele extraiu desse grupo de 399 entrevistados que ele trabalhou, e que ele consegue, dessas informações, né, dessa realidade da pesquisa que ele fez, ele consegue traçar alguns paralelos, até porque nesse meio, né, nada é absoluto. No meio do empreendedorismo não é absoluto, a gente não tem uma classificação absoluta, a gente tem momentos, a gente tem características que mudam de uma hora para outra também, tá? E aí dentro do próprio livro, né, ele traz alguns conceitos que é importante a gente rever, a gente visitar. Ele chama de empreendedor aquele que percebe uma oportunidade e cria meios, né? Lembrando que ele não fala do cara que abre empresa, né? De novo, a gente desde o começo está falando isso. Então, o empreendedor é aquela pessoa que percebe uma oportunidade, é um indivíduo que percebe e cria meios para que ele possa perseguir aquela oportunidade. Seja aquela oportunidade abrir um novo negócio, seja um projeto, seja um novo emprego, seja um salário maior, seja um relacionamento. Tudo isso envolve a percepção de algo que eu quero para mim, de um objetivo que eu quero para mim, e quais vão ser os meios que eu vou buscar para alcançar aquele objetivo, né? A palavra empreendedorismo, que do inglês é entrepreneurship, ela vem do, se não me engano, do francês, não tenho certeza, mas ela relembra, né? Ela remonta os navegadores, né? Os desbravadores, as pessoas que buscavam conhecer territórios inexplorados. Que eram essas pessoas, era quem pegava um navio e saía sem saber qual era o destino, se teria um destino, se haveria um porto para que ele pudesse aportar, qual seria as condições da viagem. Então esses caras eram pessoas que de fato empreendiam em algo, né? Na maioria das vezes com riscos enormes, porém com feitos grandiosos, né? Então, o fato de você descobrir um novo continente, de você descobrir novas rotas, de você descobrir novos parceiros comerciais, tudo isso transformou a história da humanidade. Então, o empreendedorismo já vem transformando a humanidade há muito tempo, né? Há muito tempo. Mas como a gente conhece hoje o empreendedorismo, né? Ainda para algumas áreas, não para a área de vocês, que vocês estão muito relacionados com negócios desde o começo da formação de vocês, mas ainda é algo que está distante das pessoas, né? Não a percepção do empreendedorismo, mas principalmente como fazer acontecer. Eu não sei se aqui tem alguém
por exemplo, que já tenha tido alguma dificuldade com isso, mas eu posso ter uma ideia muito boa de algo para empreender, mas como é que eu faço para obter dinheiro para conseguir fazer esse empreendimento se eu não tiver capital próprio? Qual é o processo de conseguir obter recursos? Né? Quais são os requisitos para que eu consiga, por exemplo, contrair um financiamento para financiar o meu capital de giro, para financiar o meu empreendimento? Né? A maioria das pessoas não tem esse know-how, não tem essa experiência, não vivenciou isso. E o problema isso faz com que as pessoas se afastem do processo empreendedor, né? Criam aquela ideia de que só empreende quem já tem dinheiro, quem já tem um capital. E na verdade não é assim. A maioria dos grandes empreendimentos ele não começa com capital do empreendedor, né? Ele começa com capital que foi buscado de outras formas, né? Então o empreendedorismo ainda não está arraigado de forma técnica na vida do brasileiro, não. A gente empreende porque a gente é brasileiro, né? A gente falou na aula passada sobre o jeitinho brasileiro, e é assim mesmo que a gente né? O brasileiro, ele busca, ele vai atrás. Mas não significa que nós sejamos qualificados para isso, ou que a gente faça da forma certa, né? E aí ele fala que o processo empreendedor envolve as funções, ações e atividades associadas com a percepção de oportunidades e a criação de meios para persegui-las. Então, o processo empreendedor significa você minimamente organizar estrategicamente quais vão ser os passos que você vai seguir até alcançar aquele objetivo, né? De novo, não é o que a maioria dos empresários fazem, infelizmente. A maioria dos brasileiros, né? A maioria dos empreendedores brasileiros ainda vão na necessidade, a gente vai falar sobre isso de novo hoje, e acabam errando e aprendendo ao longo do caminho. Não é um processo planejado, não é um processo onde houve tempo para que ele percebesse qual era a melhor oportunidade e avançasse. E aí, continuando aqui no conteúdo, ele também faz uma classificação sobre o perfil, né? Sobre características de criatividade, inovação e habilidades gerenciais e know-how em business, né? Ele traça esse perfil do empreendedor brasileiro, com base nessa pesquisa que ele fez. Então ele vai fazer um gráfico, né, comparando criatividade e inovação com habilidade técnica. E aí a gente vê que a grande maioria dos empreendedores brasileiros, né, nesse grupo que ele pesquisou, tem criatividade e inovação baixa e habilidade gerencial e know-how em business baixa. Né? Ou seja, são pessoas que não receberam qualificação para isso, não sabem exatamente o que vão fazer, como vão desenvolver o seu negócio. Como eu falei, não sabem acessar crédito, não sabem formar preço, não conhecem de processos produtivos e também tampouco estão engajados em inovação do mercado ou desse negócio que eles vão desenvolver. Né? A pessoa abre ali uma bicicletaria, mas ela primeiro que ela não sabe mexer com bicicleta, ela vai depender de contratar pessoas para fazer isso, e ela vai abrir uma bicicletaria convencional como todas as outras 20 que já tem na cidade. Né? E isso aqui é o caldo, é o ingrediente para que essa empresa não vá muito longe. Né? Porque ela é mais do mesmo, ela é, assim como a maioria, com baixa habilidade técnica. Então, na primeira dificuldade, né, na primeira situação de dificuldade financeira, dificuldade com pessoas, essa empresa vai ter bastante dificuldade. Né? Eu conheço um caso desse aqui, de alunos meus, que abriram, por exemplo, uma barbearia, e na região onde a gente morava, já tinham muitas barbearias e naquele perfil, né? Aquela barbearia gourmet, padrão, que hoje todas são, né? Que tem ali o refrigerante, a cerveja, a água, toda a temática, aquela coisa toda, e eles queriam abrir uma barbearia dessa, com um grau de criatividade e inovação muito baixo. Era um ambiente bacana? Era, né? Mas talvez para outro momento. Para aquele momento já era mais do mesmo, já não era mais inovação. Né? E o mais sério, eles não sabiam cortar cabelo. Né? Nenhum dos dois sabia cortar cabelo. Ou seja, eles dependeriam totalmente das habilidades técnicas de funcionários, de outras pessoas. Né? Então,
foi uma dificuldade grande para eles, até que eles tivessem que de fato inovar, tivessem que de fato mudar do padrão para um nicho específico, né? Então eles migraram da barbearia gourmet padrão para uma barbearia focada no atendimento de público infantil, que era uma coisa que de fato não existia na região, né? E eles aprenderam, eles foram atrás, eles foram estudar, foram entender, foram compreender o público e foram estudar aquilo que o público fazia. Hoje os dois não estão mais envolvidos no operacional, porque cresceram e puderam fazer isso de longe, mas enquanto eles não aprenderam mesmo a cortar cabelo, a atender cliente, a desenvolver o processo de atendimento, eles penaram bastante, né? Exatamente em função disso. Baixa capacidade técnica, não conhecida do negócio, e baixa criatividade e inovação, né? E aí está a grande maioria dos negócios do Brasil. Bom, a gente tem um outro público. Esse público é um público que existe também bastante no universo do empreendedorismo brasileiro, que são pessoas extremamente criativas, inovadoras, pensam longe, conseguem identificar espaços e criar coisas diferentes, mas não têm capacidade técnica, né? Os caras não sabem gerenciar o negócio deles. Então, não adianta você ser um ótimo inventor, como é o termo que ele usa aqui, se o teu negócio não vai conseguir ter sustentabilidade no mercado. Então, também não é uma combinação ideal, né? É uma combinação que tem os seus riscos. Também conheço muita gente nesse patamar aqui. Aqui a gente vai ter principalmente aquelas pessoas que vivem as voltas a novos negócios, né? Eu tenho um amigo meu aqui de Amambai que é assim. Você de cara identifica que ele é super empreendedor. Você conversa com ele 5 minutos, você já se identifica com o cara, ele já te dá uma ideia de negócio, vão virar sócio, vão fazer alguma coisa. Mas muito daquilo que ele faz não vai muito para frente, não avança, não tem sustentabilidade porque ele é criativo, mas ele não tem capacidade técnica, ele não conhece, know-how, como é a expressão que está aqui, é saber fazer, né? É conhecimento em business daquele mercado. Às vezes eu posso conhecer também muito uma área, mas isso não me habilita a conhecer todas elas, né? Então é um perfil também meio arriscado. Aí a gente tem um outro perfil, né, que é o perfil de alta habilidade técnica, mas baixa criatividade e inovação. E aí a gente tem uma figura mais voltada para a gestão e para a administração de atividades internas e burocráticas, né? Essa pessoa ela vai ter uma característica voltada para atividades burocráticas e pouco inovativa, né? Pouco inovadora, pouca criatividade. Essa pessoa dificilmente ela vai abrir ou desenvolver uma ideia que vai chamar a atenção, que vai ser diferente, né? Ela vai ser mais conservadora, vai buscar aquilo que já existe, aquilo que ela já conhece. Por outro lado, isso pode ser um problema no mercado, né? Mas é um perfil bastante presente também. E aí, o perfil ideal, né, que seria o perfil do empreendedor de fato, que seria aquela pessoa com alto grau de inovação, de criatividade, que pensa longe, que, né, como fora da caixinha, como algumas pessoas dizem, e tem uma alta capacidade técnica. É uma pessoa que entende, que estudou, que conhece as principais ferramentas de gestão, que sabe gerenciar o financeiro da sua empresa, que sabe gerenciar o processo produtivo, que entende do mercado onde ela está atuando, que é um problema seríssimo também, né? Às vezes a pessoa é alienada e olha só para o umbigo do próprio negócio e não entende onde ele está localizado. E aí não entende quando alguma coisa de mercado afeta o negócio dela, porque ela realmente não acompanha, né? Não está ligada no que está acontecendo no mercado dela. Então, esse é o perfil ideal, tá? Então, para você que está tentando virar empreendedor, se já não é, a combinação é alta criatividade e inovação, é pensar diferente, pensar talvez naquilo que já exista, mas que possa ser ofertado de uma forma inovadora, mas com capacidade técnica alta, tá? Não tem outro caminho que não seja isso, não. E aí, já entrando nos perfis, né, que ele traçou com a pesquisa, né, tá aqui a forma como ele se expressou, né, o professor Dornella se expressou, ele, na tentativa de rotular o irrotulável, né, porque
como eu mencionei, ninguém é uma coisa só, né? Você tira um retrato daquele momento, né? Você pode mudar de perfil, se desenvolver e não ser mais aquela categoria, né? Então é uma pesquisa mais do ponto de vista de uma foto, né? É uma foto, não é a verdade sobre o empreendedor brasileiro, é um recorte, né? E aí ele fez essas classificações aqui, que é exatamente onde a gente vai se debruçar agora. Né? Ele classificou entre o empreendedor nato, né, que ele até chama de um ser mitológico, né, que é aquele cara abençoado, iluminado, que nasceu com a bunda virada para a lua, né, porque já vem pronto, já vem completo, né, o pacote já vem completo, não precisa aprender mais nada. Você tem um empreendedor que aprende, né, aquele cara que não sabia, mas de acordo com a necessidade ele desenvolveu a característica empreendedora. Tem um empreendedor serial. Esse empreendedor é um workaholic, né, como a gente chama. Ele sempre está envolvido em vários projetos e normalmente ele sai de um empreendimento, abre outro, começa outro, não se envolve muito também na gestão desses empreendimentos. Ele está mais ligado mesmo a mercado e a oportunidades. Então ele enxerga, vai lá e talvez vira sócio ou engaja alguém para poder fazer também. Conheço muita gente assim também. O empreendedor corporativo, né, que é o intraempreendedor. O empreendedor social, que tem muito a ver com a nossa disciplina também, né, ética, que a gente fala da responsabilidade social. O empreendedor por necessidade, que é uma realidade do Brasil, né? Uma grande parte dos empreendedores do Brasil tem esse perfil ou manifestavam esse perfil no momento da pesquisa. A gente tem o herdeiro, ou sucessor, ou não, né? Sucessor e herdeiro podem não ser as mesmas coisas, mas tem uma característica bem específica também. E o empreendedor normal, ou por oportunidade, que é esse que a gente acabou de falar, né? Aquele que se preparou e está esperando o momento certo e verificou a oportunidade, foi lá, agiu e conseguiu alcançar o resultado, tá? Então vamos falar um pouquinho de forma específica sobre cada um desses perfis, então, para a gente poder entender as características, tá? Vamos lá, então. A gente começa pelo empreendedor nato, né? Como eu falei, o empreendedor mitológico. É aquele cara que já nasceu pronto. Ele começa do nada, identifica a oportunidade onde ninguém identificava, pensou há 50 anos à frente, coisas que as outras pessoas não enxergavam, e a gente tem várias figuras, né, com esse perfil por aí. Vocês conseguem pensar em alguma figura que tem esse perfil, empreendedor nato, essa entidade que cria império, que tem uma história brilhante, que começou do nada e de repente cria um império sozinho? Vocês conseguem pensar em alguma figura, pessoal? Só até para eu saber se vocês estão aí comigo. Algum empreendedor que tem essa característica? Vem alguém à mente aí, não? O professor, o dono do McDonald's. O dono do McDonald's. Por que você acha que ele é um empreendedor nato? Bom, primeiramente ele começou do nada, só que como você disse nas aulas anteriores, é ambição, né? Ele foi ambicioso, ele viu a oportunidade onde dois irmãos que eram dono do verdadeiro McDonald's, ele viu a ambição de crescer, fez a franquia, né, no caso, e os dois irmãos pensavam pequenos, que eram os verdadeiros donos, e ele expandiu e acabou tomando posse do McDonald's, da marca do nome McDonald's, e acabou comprando uma marca para ele, que ficou só para ele. E o cara ficou milionário, né, do nada. Não, ele criou um império, né? Enorme e com uma visão que ninguém tinha, né? O bacana, inclusive do filme que você deve ter assistido, né? Ele viu que o negócio não era só de fast food, né? Ele viu que na verdade o grande negócio, a grande jogada era a instalação do negócio, a questão da venda dos imóveis, né? Dos terrenos para que eles pudessem produzir. Instalar as novas unidades. Então o cara viu que ninguém estava vendo. O que eu achei bacana do filme foi exatamente isso. O nosso negócio não é fast food. O nosso negócio é imobiliário. A gente ganha dinheiro com a venda dos terrenos para instalar
instalação das novas unidades. E o cara tem uma visão enorme, sem dúvida nenhuma. Algum brazuca que vocês lembrem? Não. Vai lá, Fernando, tá com o microfone aberto já. Então, eu lembrei de uma história aqui, eu não sei se é real, mas eu acredito que seja. É do dono da Tramontina, né? Tramontina. Diz que começou também vendendo ferramentas, devagarzinho, e chegava na cidade, aí não tinha, o pessoal não tinha, ia pedir emprestada, ele vendia ferramenta, ia na cidade, buscava e revendia, até ser hoje um império, né, que a Tramontina é. Pelo menos é um pouquinho que eu acho que eu já até li sobre a história da Tramontina, mas agora eu não me lembro mesmo dos detalhes, cara. Mas pela marca, pode ser que seja assim, né? Só não é um nome famoso, né? Tipo, não é uma figura conhecida, como hoje, por exemplo, é a Luiza, né? Do Magazine Luiza. É um caso emblemático também de uma empresa brasileira, de uma empreendedora que conseguiu... Do nada, a gente percebe pelo perfil, né, da pessoa, tem uma comunicação humilde, demonstra que não foi por meio do estudo técnico que ela empreendeu, foi por meio de capacidade pessoal mesmo, né? Bota aí Silvio Santos também, acho que é um exemplo brasileiro legal, né? Ele tem lá a historinha dele, não sei se vocês já viram, mas que ele vendia caneta, ele era camelô, né? E aí ele foi crescendo, também um império, né, das comunicações no Brasil. Então tem uma muito próximo de mim que eu trabalho na JBS hoje. E eles cresceram muito, né? Quando eles começaram, eles abatiam 30 cabeças, 40, e eles cresceram em Brasília, né? Na construção de Brasília. Foi onde eles conseguiram desenvolver e desempenhar. Foi uma visão que ele teve. Ele saiu, foi para Brasília, que é onde tinha muitos trabalhadores, né? E todos eles, logicamente, iam precisar de carne. E acabou crescendo ali, onde foi expandiu, né? Pois é o tipo de visão que uma pessoa que talvez não está ligada, não está acompanhando, não tem, né? Não pega. Exatamente. E aí, eu gosto dessa expressão, né? Quebra paradigmas, ou seja, o empreendedor, ele vê uma realidade, ele entende que essa realidade pode mudar e que ele pode, de alguma forma, se ver dentro dessa nova realidade, né? E isso é bem bacana desse perfil aqui. E por que ele fala que é mitológico, né? Porque isso aqui é raro, é igual enterro de anão. Vocês já viram algum enterro de anão? Eu nunca vi. É igual o acreano. Vocês já viram um acreano? Eu não conheço nenhum acreano. É raro. É muito raro. Então não é sempre que a gente enxerga, né, essas pessoas. Ou talvez não é sempre que essas pessoas acabam realmente alcançando esse patamar, né? Eu fico me perguntando às vezes quantos desses empreendedores mitológicos não estão talvez por aí juntando latinha ou fazendo qualquer outra coisa que não empreendendo porque não tiveram a oportunidade, né? Então, mas são seres iluminados. E outra coisa, você percebe, você identifica esse perfil de cara, né? Essa pessoa, ela consegue atrair as pessoas para ela consegue mudar a realidade do lugar onde ela atua, enfim, ela leva as pessoas junto com ela, né? Então, por isso que ele chama de mitológico, né? É quase literalmente um ser raro. Esse cara aqui, eu não diria que ele é um exemplo tão claro disso, mas eu acho que em grande parte das características, sim. Ele é um ser raro, né? Ele não veio do nada, não era pobrezinho, sim, a família tinha certas condições, ele teve que estudar muito para poder fazer o que ele fez, né? Para quem não conhece, esse aqui é o Bill Gates, já foi e está ali entre a lista dos mais ricos do mundo, né? Revolucionou o mundo por meio da tecnologia, né? Por meio do que ele desenvolveu junto com outros nomes, né? Como Steve Jobs e por aí vai, mas é um cara que deixou a marca no mundo, né? Ele deixou a marca no mundo e ele vem deixando essa marca a cada vez mais, né? O que eu acho legal do legado dele é que, tipo, porra, ele já deixou a marca dele na história, mas ele continua se engajando em coisas que são tão grandes quanto, tipo, os tipos de projetos que ele se envolve, acabar com a fome no mundo, resolver o problema do aquecimento global. Porra, olha o nível dos problemas que esse cara se envolve,
né? Então ele acha que ainda fez pouco. Ele acha que ele ainda fez pouco. Se a gente está aqui agora tendo essa aula online, ou que se fosse presencial, a gente deve isso a ele. A gente deve isso à contribuição que ele fez do ponto de vista da tecnologia, né? O computador como a gente tem hoje, o celular como a gente tem hoje, a maioria das tecnologias que a gente tem hoje, né, usaram do avanço computacional que ele trouxe. Então ele é um cara que deixou a marca dele sim. Então ele é esse ser mitológico também, né? Então, fechou, pessoal? Primeiro tipo, empreendedor nato, né? Que é essa entidade aí. Pessoal, só 10 segundinhos aqui, deixa eu só passar meu telefone ali para fora que tá tocando aqui, eu acho que é importante. Espera aí. Pronto, vamos lá. Então, continuando, o segundo tipo, né, segundo Dornelas, segundo perfil que vale a pena que a gente estude aqui, é exatamente o perfil do empreendedor que aprende, né? Não é aquele cara que se preparou para isso. Não é aquela pessoa que sempre se viu como um empreendedor ou sempre imaginou que isso seria uma realidade para ele e buscou isso desde sempre, né? Não, ele buscou outras coisas, né? Ele talvez buscava a estabilidade, talvez buscava a parte boa, né, de receber salário todo mês sem ter que se preocupar com as vendas, com o pagamento de imposto, com o risco do mercado. Não, talvez para ele isso era o melhor naquele momento da vida dele. Mas aí, de repente, a vida coloca na mão dele, ou ele consegue identificar alguma oportunidade que poderia ser aproveitada naquele momento, e de repente, quando ele se toca, ele está empreendendo, né? Eu posso, talvez, me colocar como esse perfil aqui, do empreendedor inesperado, né? Não me via empreendendo, não achava que esse talvez seria o caminho que eu iria trilhar, né? Eu me via numa carreira estável, com concurso, condições de poder fazer aquilo que eu queria, me aposentar bem, enfim, era esse meu objetivo. Mas aí quando a oportunidade bate a porta e você percebe, poxa, peraí, e aí? Né? Eu realmente vou virar as costas ou eu vou fazer uma tentativa para ver como é que eu me comporto, né, nessa situação? E aí, quando você percebe que o negócio, né, o teu empreendimento, ele começa a exigir que você evolua junto com ele. E aí, essa é a parte legal, porque aí você começa a desenvolver habilidades que você não tinha ou que você não sabia que tinha, né? E aí você vai aprender junto com o negócio, você vai errar pra caramba junto com o negócio, mas a gente se surpreende com o quanto a gente consegue aprender, né? Com o quanto a gente ganha aprendendo dessa forma, né? O quanto a gente consegue mudar. Essa é outra coisa que a gente vivencia muito nessa experiência. Uma coisa para você é verdade, daqui a pouco você percebe que não é bem assim, né? As coisas, elas mudam. A forma como você se relaciona com as pessoas, enfim. Então, essa experiência de você não se esperar ser empreendedor, de repente você é empreendedor, é uma experiência muito doida. É uma experiência muito doida. Eu acho muito interessante, muito legal. Mas é lógico que se eu soubesse que eu iria talvez estar empreendendo, eu teria me preparado melhor, né? Exatamente por isso que é o inesperado. Eu não esperava, não me preparei, não aproveitei o tempo antes para me preparar da melhor forma e tive que aprender meio que ali no susto, né? E aí a gente erra mais. A gente erra mais também, tá? Um empreendedor que aprende, ele representa uma grande parcela, né, dos empreendedores atuais. Tem muita gente que é assim, como eu, não se via empreendendo, de repente o teu objetivo de vida mudou
e ali você já se encontra, né? Enfim, é uma realidade de muita gente. Tem um empreendedor serial. Isso aqui é muito comum que quem entra no empreendedorismo por qualquer caminho, tá? Ele possa se transformar em um empreendedor serial. Que, como eu falei para vocês na primeira aula, isso aqui vicia. Empreender vicia. Quando você percebe que algo que você fez dá certo, né, e que o teu dinheiro pode trabalhar por você, e você pode fazer aquilo, enfim, né, se transformar em produtividade, dar espaço para que as pessoas possam ganhar dinheiro com aquilo também, te coloca num outro patamar de vida, do ponto de vista financeiro também. Você não vai querer ficar só num, você não vai querer permanecer apenas num negócio. Se um deu certo e você se deu bem e tomou decisões corretas, por que não tentar mais, né? Por que não tentar outras coisas? Então é muito comum que um empreendedor que conseguiu obter o mínimo de sucesso no negócio dele, ele comece a se enxergar fazendo outras coisas, né? Que seja talvez expandir o negócio que ele já tem, que é o primeiro plano, né? Expandir do ponto de vista de filiais, franquia, aumentar os serviços ou produtos que você oferece. Esse é o primeiro plano, né? E aí você tem também um grande espaço para crescimento. Mas tem muitas pessoas que, como elas acabam conhecendo muito do mercado, e elas entendem do mercado onde elas estão atuando, elas começam a perceber oportunidades na cadeia. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho um aplicativo de delivery, eu preciso de pelo menos por semana algo em torno de 50 mochilas daquelas bags, né, de entrega de pizza, personalizadas. A minha franquia não dá conta de me oferecer, de me atender com a quantidade que eu preciso, né, do fornecimento. Então eu preciso buscar de outras formas, porque senão se faltar mochila, falta o entregador e aí o caos está instalado. Então eu tive que começar a correr atrás. De repente eu percebi que isso era um negócio, porque eu vendo as mochilas para os entregadores, eu não dou a mochila, eu vendo, né? E pelo menos lá no Ceará, onde a gente tem uma das franquias, é super caro. Uma mochila é R$150, uma mochila completa dessa. Sendo que em São Paulo ela é R$70, R$80. E eu comecei a perceber que a que eu estava produzindo, no fornecedor que eu estava conseguindo produzir, eu conseguia produzir um valor muito menor, né? E aí eu vi que tinha espaço para isso. Então, a gente contratou alguém para poder fazer as mochilas, colocou alguém para poder fazer essa parte comercial. Hoje, o único sobra para poder pagar o salário dessa pessoa e ainda tem um retorno para a gente. Ou seja, eu conheço da cadeia. Eu conheço não só a minha atividade, mas eu conheço todo o envolvimento com fornecedores, com clientes, com concorrentes. Então, a partir do momento que você conhece a cadeia, você passa a enxergar outras oportunidades naquela cadeia, e aí, se você agir de uma forma legal, você consegue aproveitar também aquilo. Da mesma forma, tem gente que se enfia em coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu sou da área da beleza e vou me enfiar na área da tecnologia. Tem gente que é assim também, né? E essa é uma característica do empreendedor serial, né? Ele está sempre fazendo coisas diferentes, engajado em projetos diferentes, conhece muita gente, e isso automaticamente leva a oportunidades diferentes também, né? Ele sempre está estudando, ele sempre está participando de evento, participando de coisas onde ele vai conhecer gente, conhecer tecnologia, conhecer de inovação, e aí é natural que ele vai estar sempre engajado em várias coisas. Essa é uma característica do empreendedor serial, né? Por outro lado, ele é aquele perfil onde ele não se envolve totalmente nos projetos. Ele começa, ele entra como sócio, ou ele dá o start e depois vende, né? Esse é o conceito de startup que a gente conhece hoje, né? A maioria das pessoas que venderam startups milionárias, bilionárias, não foi a primeira coisa. O próprio Mark Zuckerberg, o Facebook, não foi a primeira ideia dele, né? Não, a primeira solução. Ele já teve outras que também tiveram sucesso, assim como a grande maioria desses novos, né, empreendimentos com perfil de startup. E a ideia é exatamente essa: o cara monta, estrutura,
faz ela ganhar valor de mercado, e aí o que ele faz? Ele vende. Né? Ele vende. E o conceito de startup é exatamente esse. Não que eu vou vender todas, mas uma boa parte opta em vender para que ele possa usar esse capital para poder criar outros negócios, né? E aí tem outros perfis também. O cara que tem grana para poder fazer vários projetos ao mesmo tempo. O tal do Elon Musk é um desses, né? Ele tem grana para poder tocar vários projetos concomitantes. Então ele está mexendo com energias renováveis, ele está mexendo com exploração espacial, ele está mexendo com veículos autônomos, ele está mexendo com tecnologia de conexão né, do cérebro com equipamentos tecnológicos. Enfim, o cara está mexendo com várias coisas. É um perfil desse, tá? Do empreendedor serial, em série, né? Ele vai empreendendo por onde passa. É um workaholic, né? Até porque um cara que faz isso, né? Uma pessoa que vive dessa forma, ele não vai parar, né? Ele vai estar o tempo inteiro mexendo com alguma coisa. Então, o telefone dele nunca vai estar desligado, vai estar o tempo todo conectado, entendendo de tudo que acontece no mercado dele. Então, dificilmente ele vai estar sem nenhuma atividade, né? Ele sempre vai estar envolvido em alguma coisa. Tem um intraempreendedor, que é um perfil legal também de empreendedor, é super necessário para o nosso mercado, na verdade, né? Que é a pessoa que tem todos os comportamentos empreendedores, mas é aquela pessoa que opta pela segurança e pela estabilidade de você estar dentro de um empreendimento que já existe. Você não vai necessariamente assumir o risco de começar um novo negócio. Você vai sim assumir riscos, assumir novos projetos, novos desafios, mas isso dentro de empresas que já existem, certo? Então, intraempreendedor ou empreendedor corporativo é aquele que não abre um negócio, é aquele que opta por desenvolver projetos dentro de empresas que já existem. Então, o foco dele não é negócio, o foco dele é projetos, né? Ele vai estar sempre se envolvendo em projetos empreendedores, né? Projetos que precisam de visão de longo prazo, que quebram paradigmas também, que mudam a realidade da sociedade, mas isso dentro de uma empresa. Né? São aquelas pessoas que vão ser diretores, presidentes de empresas, mas que não necessariamente foi a pessoa que idealizou o negócio. Né? São pessoas que são taradas por metas e objetivos, né? Então é uma pessoa que vai buscar fazer o possível dentro dos recursos disponíveis para alcançar aquilo que a empresa estabelece, né? Que o negócio, que o projeto onde ele está engajado estabelece. Então ele vai fazer o possível para que isso aconteça. Né? Até porque ele vai estar focado em um projeto só. Ele não vai estar engajado em várias coisas como um empreendedor serial. Né? Ele vai estar envolvido numa meta, num foco, numa área. Né? Ele vai ser talvez líder de alguma área da empresa, um setor, uma diretoria. Então ele vai estar bastante focado apenas naquele resultado que faz parte do conjunto de atribuições do cargo dele. Né? O que motiva essas pessoas é principalmente o crescimento dentro da organização. E aí eu acho que isso também, como eu falei lá no começo, não é um rótulo, não pode ser um rótulo, até porque em algum momento você pode estar intraempreendedor e de repente com esse know-how que você desenvolve, com essa confiança que você vai desenvolvendo no seu trabalho, você se percebe com condições de se lançar no mercado como empreendedor. Então, eu acho que o caminho do intraempreendedorismo, principalmente para aquele que aprende, né, ou por oportunidade, que a gente vai falar daqui a pouco, é um momento muito profícuo, muito produtivo, né, para que você possa ganhar novas habilidades, desenvolver as habilidades que você vai precisar para poder empreender depois. Então, essa pessoa que hoje é motivada por gratificação, né, por plano de carreira, por salário fixo, por bonificação, por 13º, por férias, pode ser que daqui a pouco ele perceba outra motivação, né, e ele possa mudar o caminho dele também. Então, acho que tem muito disso. O cara talvez hoje se enxerga como um empreendedor serial, mas daqui a pouco ele pode vir a ser um empreendedor social. O cara alcançou um patamar financeiro tão bacana que ele agora quer compartilhar com a sociedade
os ganhos que ele teve, né? A riqueza que ele pôde gerar. Então, acho que isso também é muito mutável, né? Muito maleável. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá, e é assim que funciona mesmo. Ainda sobre o intraempreendedor, né? Ele é aquele gestor clássico, então tem capacidade de gestão altíssima, principalmente, mas não significa que ele não assuma novas responsabilidades, que ele não motive equipes, que ele não seja criativo, que ele não seja inovador. A diferença é que ele vai fazer isso com o recurso da empresa. E aí, isso, como o texto traz aqui, pode ser um tiro no pé, né? Porque eu me acostumo com os recursos institucionais, eu me acostumo a não colocar o meu patrimônio em risco, né? E aí isso é muito bom quando o dinheiro que você está usando não é o seu, né? Quando é o capital da empresa, e se tiver qualquer problema com a empresa vai fechar, mas você não vai precisar arcar com isso e não vai perder o seu patrimônio, não vai comprometer o seu patrimônio. Então isso, do ponto de vista de comportamento empreendedor, pode ser um tiro no pé, porque isso pode te prender, né? Você pode ficar preso a essa muleta, vamos dizer assim, e você pode não alçar novos voos, talvez em função disso. O próximo é o empreendedor social, como eu já falei. O social é um empreendedor que eu acho que alcança um nível de preocupação, de engajamento com a sociedade diferente, né? O empreendedor, quando ele começa, ele tem sim uma visão muito focada nele mesmo, né? Muito egocêntrica. Isso é muito comum, né? Até porque algo solitário, né? A gente, na maioria das vezes, está sozinho mesmo. E até que a gente consiga evoluir enquanto pessoa, amadurecer enquanto profissional, demora um pouquinho até a gente começar a perceber que é importante, que é necessário que a gente comece a olhar não só para o lucro que eu estou trazendo para o meu negócio, para os empregos que eu estou gerando, para o desenvolvimento que eu estou trazendo, que é o que na maioria das vezes me justifica. Não, eu estou fazendo uma coisa boa para a sociedade, né? Gerar emprego não é uma coisa boa para a sociedade? Poxa, eu acho que é. Então, na maioria das vezes o empresário ele já se justifica dessa forma. Eu estou fazendo já o meu papel social quando eu pago os meus impostos, quando eu pago o salário em dia, quando eu faço as minhas boas práticas de sustentabilidade, é a minha função. Mas é natural também que o empresário, ao alcançar um determinado grau de amadurecimento e também de mínimo sucesso no negócio, ele comece a perceber que ele tem uma responsabilidade sim em retribuir com a sociedade. Tá? E aí ele passa a ser um empreendedor social. Então, o empreendedor social é aquele empreendedor focado em projetos que têm um retorno mais para a comunidade, para as pessoas que estão engajadas em algum tipo de proposta, alguma agenda, do que necessariamente o lucro pessoal, né? Ou nenhum lucro pessoal, pode ser filantropia, ou então apenas o lucro da subsistência, o cara que só vai ganhar o salário, manter a estrutura, mas não é o lucro que vai ficar para ele, né? Então, o empreendedor serial é uma pessoa extremamente necessária para a nossa comunidade. É aquela pessoa que vai estar engajada em projetos da comunidade, do bairro, da vila, de minorias, né, que vai perceber onde o Estado talvez não está chegando, e ele vai tentar levar até esse lugar aquilo que o Estado não leva. De outra forma, na maioria das vezes, por meio da participação da iniciativa privada. Então é ele que vai fazer parcerias com as empresas, tem que ter uma articulação muito boa para poder conseguir isso, né? Então, hoje em dia tem crescido muito, né? O terceiro setor, como a gente chama, é uma área que tem crescido muito porque ela tem saído daquele perfil piduncho, né? De só pedir ajuda, mas necessariamente de gerar espaço onde as empresas vejam a vantagem em se engajar em projetos sociais, né? Porque muitas empresas vão se engajar em projetos sociais em função da visibilidade, em função da imagem do mercado. Isso também é uma realidade. É um investimento que a empresa está fazendo. E aí os projetos sociais ganham espaço em função disso. Então, por isso que é necessário que nós tenhamos bons empreendedores sociais para que a gente consiga desenvolver bons projetos, né? E aí, automaticamente, com bons projetos, com bom relacionamento, com boa articulação, com visão empreendedora, que tem que ter visão empreendedora também. Quando você olha para uma favela,
O empreendedor social tem que pensar o seguinte, pô, para quem que eu vou pedir dinheiro para me ajudar a resolver o problema que tem aqui? Isso seria uma pessoa normal, qualquer um pensaria dessa forma. Já o empreendedor social, ele pensaria, que tipo de processo, né, de solução eu tenho que criar aqui dentro, que eu consiga resolver um problema social que eu tenho aqui, que seja segurança, lixo nas ruas, mas que eu consiga usar isso, fazer isso com dinheiro de alguém, né, para que alguém possa financiar isso e que essa pessoa tenha ganho ao financiar isso, né? Então, quando você pensa num projeto desse, eu já tenho que pensar o projeto como um todo. O efeito social, de onde é que eu vou tirar o dinheiro, quem é que vai me financiar e qual é o retorno, a contrapartida que quem está me financiando vai ter. Então, sei lá, vamos pensar num projeto de coleta seletiva. Então, o nosso objetivo é instruir a comunidade a separar o lixo. Então, a gente vai ter que ir até a casa dela, buscar o lixo separado. A gente vai ter que entregar para ela o saco ali, a embalagem, para que ela possa separar o lixo também. E aí isso tem um custo. Isso tem um custo, né? Mas e aí, como é que a gente vai fazer isso? Quem é que vai me bancar? Alguém vai ter que bancar. Então, o que eu vou dar em contrapartida para essa empresa? Pô, se eu vou entregar os sacos de lixo na casa da pessoa, por que não a empresa que patrocinar os sacos de lixo poder colocar a logo dela no projeto? Né? Para que todas as pessoas que vão participar do projeto, de alguma forma, sejam impactadas pela marca. Então, eu já tenho que pensar mais ou menos nesse engajamento, nesse envolvimento com a iniciativa privada, porque é assim que ela funciona. E projetos sociais dessa natureza funcionam muito bem, né? Porque tem o engajamento da iniciativa privada fortemente. Porque o retorno é em vendas, o retorno é em imagem, né? Como eu falei, né, ele vai complementar ações de responsabilidade do poder público. Então, onde não chega a segurança, onde não chega a energia, onde não chega a cesta básica, os projetos sociais vão estar chegando, né? Eles utilizam recursos próprios ou sabem onde buscar. Poucos usam recurso próprio, né? A maioria vai buscar mesmo. E aí as causas são as mais variadas, né? Ambientais, sociais, ecológicas, religiosas, educacionais e por aí vai. Mas o empreendedor social é essa pessoa que consegue desenvolver esse papel empreendedor ali naquele contexto, né? Uma pessoa do terceiro setor, como a gente chama. E aí o empreendedor por necessidade, né, cara? Isso aqui, a figura que eu coloquei aqui, eu acho que retrata muito disso. O empreendedor por necessidade é aquele indivíduo que não se preparou, né? Não se qualificou para ser empreendedor, ele não sabia que ia ter que ser, talvez pouco tem do perfil já nato, né? E o pior, não tem acesso a crédito, né? Ou não tem acesso a crédito, ou não sabe acessar o crédito. E aí o que ele tem que fazer? Ele vai ter que usar o pouco que ele já tem para conseguir maximizar aquilo, para poder fazer o mínimo, para que ele possa se sustentar. Então é um empreendedor que vai buscar a subsistência mesmo. Você já deve ter ouvido falar, né? O cara que vende o almoço para comprar a janta. É esse caso aí. Né? Ele não tem capital de giro, né? Ele não tem linha de financiamento, ele não tem nada. Assim. Literalmente, ele vai pegar ali os 10 mil que ele vai receber na rescisão dele e ele precisa fazer alguma coisa com esses 10 mil. Ou ele vai comer esses 10 mil, ou ele vai empreender esses 10 mil em algum lugar para que ele possa ter um retorno mínimo para que ele consiga viver. Aí é esse cara que vai vender espetinho. É esse cara, nada contra, tá? Vender espetinho, não me entendam mal. Não é isso, não é nenhum demérito, mas eu estou querendo classificar que ele vai fazer atividades de baixo investimento e baixo retorno, né? Ele vai comprar galinha para revender, para vender ovos. Ele vai fazer investimentos baixos, que ele sabe que não tem grandes retornos, mas é o que ele vai fazer naquele momento. Ele vai abrir uma lojinha de roupa usada, não sei, estou dando chutes aqui, né? Mas que existe uma grande chance de que ele não dê certo. Exatamente porque ele não é preparado para isso, não está qualificado para aquilo, financeiramente não está qualificado também, né? Ele já vem de uma situação de desemprego, então não era aquilo que ele queria,
Ele vai aquilo porque ele é obrigado, ele tem uma necessidade ativa ali, né? Latente. No Brasil hoje, né, na época da pesquisa, 31% eram empreendedores por necessidade, né? Isso é um número muito alto. Porque isso aqui traz um impacto negativo já direto na economia, né? Você tem, primeiro, que esses caras são informais, eles não estão não têm CNPJ, eles não têm conta em banco, eles não têm acesso a crédito, então a grande maioria deles é informal, né? A grande maioria deles não tem nenhum tipo de formalidade, logo os problemas vão acontecer, porque ele não tem o apoio do Sebrae, ele não tem o apoio do banco, ele não tem o apoio de ninguém, né? Então ele é um indicador negativo para a nossa economia, né? As chances de falência são muito grandes, né? Reza a lenda que a grande maioria vai à falência em menos de 2 anos, que é uma tristeza muito grande, né? E outra característica também é que ele gera pouco emprego. Ele movimenta pouca capacidade de mão de obra, porque na maioria das vezes é o próprio empreendedor, né? Então não sobra para ele contratar ninguém. Então não é uma empresa que vai crescer, que vai desenvolver, que vai pagar imposto, que vai contratar alguém. E se contratar também não vai registrar a carteira, né? Então uma grande parcela dos empreendedores brasileiros que estão ali à margem, né, marginalizados de tudo aquilo que ele poderia ter acesso se ele tivesse se preparado, se qualificado, aberto a empresa, tido acesso a crédito, se desenvolvido, investido, né? Então, isso é muito triste, na verdade, né? Bom, e aí o empreendedor herdeiro. O herdeiro, como o próprio termo já diz, né, ele é um sucessor, é ele que vai suceder o negócio que a família já tem. E esse aqui é um perfil bem interessante da gente estudar, pessoal. Não sei se tem algum herdeiro aqui na sala, mas também não é um rótulo, tá? Também não é um padrão. É lógico que cada um vai ter uma história de vida diferente, né? Mas o empreendedor herdeiro, normalmente, ele já vem sido preparado para isso desde sempre, né? É uma missão pessoal, uma missão particular dele para com a família dele, dar sequência naquilo que a família construiu. Então a gente parte do pressuposto que a família já tem uma história de sucesso, né? A família já tem uma história de ter empreendido e ter dado certo. Então ele tem uma experiência que vem de berço, né? Ele vai ter o pai, a mãe, a família, os irmãos mais velhos, enfim, que já tiveram experiências interessantes, e ele vai se identificar com essas experiências e vai colocar aquilo em prática também. Na maioria das vezes ele já vai buscar se qualificar para isso tecnicamente, então ele vai fazer a faculdade, né? O pai e a mãe vai estimular que ele faça uma faculdade na área do empreendimento da família, né? Então é uma pessoa que já vai sendo estimulada, né, desde sempre, vai sendo preparada. E uma coisa que eu acho muito legal e que enfim, tem efeitos muito positivos, né, nesse caso, o ambiente onde ele convive, né, as pessoas nas quais ele se relaciona, são pessoas desse meio. Então, automaticamente, isso faz com que ele aprenda muito, né, porque ele tenha um aprendizado constante, o tempo inteiro vendo pessoas fazendo isso. Isso é fato, né? A gente é a média das pessoas que a gente está próximo, das 5 pessoas que a gente mais se relaciona. Então, se você se relaciona com pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão assumindo riscos, tendo retorno, então é natural que você acabe, pelo meio, em função do meio, você acabe evoluindo mais cedo, né? Você consiga perceber coisas que você não perceberia se você for uma pessoa no grau de empreendedor por necessidade, né? Que você talvez vai ter que aprender ali no dia a dia, na experiência, já errando e perdendo pouco que você já tem, né? E aí essa pessoa, esse empreendedor herdeiro, uma boa parte deles são conservadores, né? Ou seja, no sentido de que vão manter o negócio, manter daquela mesma forma, já tem uma visão bem clara a respeito do que ele quer, e alguns vão optar também pela inovação, né? Vão optar por mudar o negócio que a família conduz, levar ele a um nível diferente, até talvez por ser mais jovem, então tem uma visão diferente daquilo que o negócio pode crescer ou pode mudar, e pode mudar também a regra do jogo, como pode optar por não mexer em nada, né? Não fazer nada.
como eu falei, houve uma profissionalização das gerações, né? O filho foi estudando, o neto foi estudando, até porque, como eu falei, houve uma missão bem clara. Você nasceu para gerenciar o negócio da família. Né? Existe a possibilidade de que a pessoa não queira, opte por se isolar completamente dessa responsabilidade, né? Tem muitos casos assim também, mas enfim, é uma realidade. Que mais que a gente tem? Pressão por multiplicar o patrimônio, né? Eu acho que essa é a maior pressão. Ó, você está pegando um patrimônio e você tem pelo menos por obrigação fazer ele crescer. Então, é uma pressão grande, né? E existe a possibilidade de conflito de identidade e vocação. Foi o que eu falei, às vezes a pessoa não nasceu para isso, né? Não é o que ela gostaria de fazer se ela pudesse escolher. E aí, de repente, ela se enxerga sendo obrigado a estar à frente de um negócio. Eu conheci alguns casos assim, numa instituição que eu trabalhei no Maranhão. A família, no caso o empreendedor, né, o patriarca, criou essa faculdade e outros negócios grandes também, e os filhos foram estimulados a estudar fora para voltar em determinado momento e cada um assumir uma parte dos empreendimentos, né, um braço dos empreendimentos. E os dois irmãos que ficaram responsáveis por assumir o braço da faculdade, eles tiveram a experiência, assumiram a faculdade, de repente eles viram que não era a praia deles. Imagina só, você estuda uma vida inteira, se prepara a expectativa da família, de repente eles percebem, não, isso aqui não é o que a gente quer, não é o que a gente gosta de fazer. Né? E aí a família teve que se readaptar, teve que enxergar a necessidade de que pessoas de fora do meio familiar tivessem que assumir essas responsabilidades. Né? Então houve aí esse conflito que o Dornelas traz. Né? Então ele é real, ele realmente pode existir. Como eu falei, ele já tem, né, a vivência de estar próximo de pessoas, de tubarões, né? E aí automaticamente o cara tem mais autoconfiança, né? Ele entende, já entende bem do mercado, já viu muita gente fazendo, então natural que ele corra mais rápido, né? E aí o empreendedor normal, que é, né, o empreendedor idealizado, que é aquele por oportunidade. Tem nem muito o que falar sobre ele. Ele é a pessoa que sabe o que quer, se preparou para isso. Na maioria das vezes não é um herdeiro, né? Não é uma pessoa que já tinha condições de empreender mais facilmente. Ele teve que se preparar muito, ele teve que estudar muito, ele teve que buscar capital, ele teve que acertar porque ele não podia errar, ele não tinha tempo de errar. Né? Então ele se preparou bastante, analisou o mercado, estudou bastante, estudou concorrência, fez plano de negócio, viu tudo. Quando ele viu que a oportunidade aconteceu, então ele foi lá e deu certo. Né? Esse empreendedor normal, pode ser que às vezes ele peque no momento, né? Porque ele está se preparando tanto, está esperando tanto o melhor momento, que pode ser que às vezes outras pessoas façam isso antes dele. Isso é muito comum. A pessoa está preparada, a pessoa está qualificada, ela consegue identificar bem o mercado, mas tem outras pessoas que talvez estão mais à frente dele, né? E aí podem buscar oportunidades que ele talvez ainda não enxergou. Né? Então, ele corre riscos super calculados e tem extremo controle de suas ações. Não vai agir por impulso, né? Ele não vai usar um capital que ele não possa investir. Ele sabe até que ponto ele pode perder também, e aí ele vai investir sendo ciente disso. Né? Então, ele corre riscos bastante calculados. Então, é um empreendedor bastante moderado, né? Bastante moderado. Mas é o modelo perfeito porque é aquele que vai errar menos, é aquele que vai abrir empresas mais sólidas desde o começo, é aquela que vai ter uma grande chance de sucesso porque foi planejada considerando tudo que pudesse ser considerado. Então, a chance é que ela cresça, né? A chance é que ela vá crescendo. Pessoal, então só para a gente poder finalizar, vamos voltar lá no comecinho, para a gente poder rever quais são os tipos então de empreendedores para a gente poder finalizar nossa aula, tá? Então, lá, segundo Dornelas, nós temos então o empreendedor nato, que é aquele que nasceu com a bunda virada para a lua e já sabe fazer muito bem aquilo sem estudar, sem ter dinheiro, e vai dar certo. O empreendedor inesperado, que é aquele que aprende, se encontra como empreendedor de repente, e aí ele, né, vai atrás e consegue se desenvolver legal. O serial, que já é empreendedor, pode ser o nato ou pode ser o que aprendeu,
mas ele se enxerga em vários projetos, em várias coisas, saindo de um e entrando em outro, se envolvendo em vários projetos ao mesmo tempo. O corporativo, que é o intraempreendedor, né, que é aquele que empreende dentro de negócios que já existem. O empreendedor social, que é aquele que tem uma preocupação maior do impacto dele na sociedade, então ele vai se doar mais, se envolver mais, se engajar em projetos. Isso depende de um grau de maturidade, né, de uma elevação espiritual até diferenciada. O empreendedor por necessidade, que é aquele que infelizmente não tem outra opção e vai usar o pouco que tem para conseguir ter algum tipo de retorno. É o que mais tem problema. O herdeiro, que é aquele que recebe, né, ele sucede um negócio que já existe da família, e aí ele tem as missões de manter, crescer, inovar, né, e aí ele vai sendo preparado para isso ao longo da vida dele. E o empreendedor normal, que é aquele que não tem tanto capital, né, que não é herdeiro, mas que tem condições de se preparar para isso. Então, a pessoa que teve tempo de estudar, teve tempo de se preparar, teve tempo de pensar, tinha outra renda que pudesse bancar ele até aquele momento, e aí, de repente, ele viu a oportunidade aparecer, estava preparado, tinha um bom plano de negócio, foi lá e colocou aquilo em prática, tá? Então, a gente fecha, assim, a nossa aula de hoje, que é sobre os tipos de empreendedor, segundo o professor José Dornelas, tá? Que é um dos nossos teóricos do empreendedorismo, tá? O livro dele é o Empreendedorismo na Prática, professor José Carlos Assis Dornelas. Quem quiser depois o PDF desse livro, vale bastante a pena, tá ok? E aí, pra gente poder ir embora, tem o nosso ou seja, né, que é o slidezinho final da aula, que ajuda bastante na hora de estudar para a prova, para poder identificar o que foi discutido naquela aula de hoje, tá? Então, ou seja, existem diversos perfis e a dificuldade para rotular os indivíduos é latente, ou seja, não tem como eu rotular, né, como eu falei, porque eu estou talvez em momentos diferentes, em perfis diferentes. É importante perceber quais experiências ou motivos levam as pessoas a empreender. Para tentar extrair dessas experiências os aprendizados necessários para o exercício mais adequado do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo ele não é uma ciência exata, né? Ele está mais para uma arte do que para uma ciência. Então, acho que o que a gente vai aprendendo com os outros e com as nossas próprias experiências é que vai moldando o nosso perfil. Impossível de se rotular, mas que é importante a gente estabelecer parâmetros para poder fazer uma análise mínima, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Um conteúdo bem leve, né? Bem tranquilo. Alguma coisa que vocês queiram colocar, queiram perguntar antes da gente encerrar? Tudo ok? Tudo ok, da minha parte é tranquilo. Show de bola. Então, tranquilo, pessoal. Eu vou encerrar aqui, então. Agradecer de novo a presença de vocês. Tá? Boa semana para vocês, uma semana produtiva. Boa aula para vocês. E até a semana que vem. Tá certo? Abração. Até, boa noite. Valeu.